Para muitos, a saudação é vista como uma mera formalidade, mas não. A saudação é um elemento muito importante e é um elemento que nós podemos utilizar de forma estratégica já para começar a criar conexão com os jurados. E eu sempre digo que a conexão é algo muito importante em plenário, porque não basta você ter toda a informação e saber exatamente aquilo que vai falar se você não criar conexão com o jurado, se o jurado não estiver apto a receber, querer receber aquilo que você vai transmitir. Então eu digo que a saudação, além de uma questão estratégica, além de nós utilizarmos ela como uma porta de entrada para a estratégia defensiva, ela também serve para nós começarmos a aliviar aquela tensão. Porque no início da nossa fala é o momento que nós normalmente estamos mais tensionados no júri. É o momento em que há uma expectativa do promotor, do juiz, dos jurados em escutar a defesa, inclusive nosso, de sustentarmos tudo aquilo que a gente já alinhou. Então a saudação, aquele momento de fala inicial é um momento em que nós estamos mais nervosos. Então aquela fala é uma fala que nós conseguimos nos sentir no ambiente e também começamos a criar um ambiente mais relaxado. Aquela tensão na fala inicial, ela já serve para nós conseguirmos melhorar diminuir a aceleração dos nossos batimentos cardíacos, melhorarmos a nossa respiração, sentirmos o ambiente, aliviarmos a tensão e começarmos a verificar o nosso tom de voz no plenário, porque existem plenários em que os jurados estão mais próximos, mais distantes, plenários em que nós falamos no microfone, e é importante a gente saber como o som da nossa voz se propaga no ambiente. A saudação já é um momento em que nós começamos a sentir isso e a nivelar isso. Porque você não pode ficar gritando com os jurados a pouca distância de você. Você também não pode falar muito baixo com jurados muito distantes. Você não faz uso de um microfone e muitos plenários utilizam, outros não. Enfim, a gente já começa a verificar esses elementos como cruciais e que a saudação já nos aproxima, já nos faz perceber essas questões. Também, agora em aspecto prático, para fazer uma saudação a gente precisa no primeiro momento saber qual que é o tempo que eu tenho para fala em plenário. É uma fala com um contexto probatório muito grande, é uma explanação de tese defensiva muito longa, ou é um plenário com pouca prova, com poucos elementos a serem trabalhados? Porque isso vai mostrar qual é o tempo que eu vou utilizar na saudação, porque não adianta você ter um processo enorme, com muitos elementos a serem trabalhados, e você faz uma saudação muito longa, faz um cumprimento, uma saudação para todas as pessoas do plenário. Nessa situação é o momento de você fazer uma saudação mais curta, ressaltando sempre, faça sempre ali para o magistrado, promotor, serventuários, bancadas de defesa, plateia, advogados, estagiários, agentes de segurança pública, mas sempre faça, ainda que curta, ainda que faça uma saudação curta, que você simplesmente faça uma saudação breve, você tem que fazer uma saudação especial para os jurados, porque o foco, o objetivo do nosso trabalho é convencer os jurados. Então, existem estudos que dizem que o jurado, na posição de julgador, que é a posição que ele está, ele se sente de fato juiz, ele sente que tem algum poder, então a gente precisa mostrar para ele que nós reconhecemos isso e que nós estamos ali em razão deles, para o entendimento deles, para eles receberem a nossa informação. Claro, isso eu estou passando para os senhores sobre o que tem que ser, mas a gente não vai lá na frente do jurado e dizer, olha, os senhores têm que receber a minha informação, então eu vou tratá-los de forma especial. Não, eu digo isso para nós sabermos como alinhar a estratégia em relação ao convencimento dos jurados. Então, mesmo que breve, para os jurados a saudação tem que ser especial. E quando existem poucos elementos a serem trabalhados no processo, aí você pode fazer uma saudação mais longa. E eu sempre, em qualquer júri, eu sempre procuro utilizar a saudação de forma estratégica, a depender do meu caso. Isso a gente tem que sentir, o júri é muito de sentimento. Daqui a pouco eu tenho um caso em que eu tenho que fazer uma saudação especial para a família da vítima, uma saudação especial para a vítima, uma saudação para os agentes da segurança pública, para o magistrado. Isso vai depender do nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Então, nós temos que saber quanto tempo. Eu anotei aqui algumas questões.
E sempre que for fazer uma saudação breve, ressalte, né, que o tempo ali é do jurado interpretar a tese, é o tempo do réu, e que você não pode perder tempo, infelizmente, ressaltando ali as qualidades daqueles que compõem o cenário ali que você está trabalhando. E numa saudação mais longa, você tem que pensar quem é que precisa do foco e prestar atenção sempre numa questão, que a saudação não é um momento de você forçar uma intimidade com ninguém, muito menos falar mentiras. Você não vai ficar elogiando um magistrado que você não conhece, não vai ficar ressaltando qualidades de um promotor que você nunca trabalhou. Então você tem que manter isso, manter essa sinceridade, essa integridade, porque isso transpassa. Você pode perder aquele elemento principal, que é a conexão que nós falamos anteriormente. Algo que eu gosto de fazer muito na saudação é a citação de algum trecho, a citação de algum livro. Isso por quê? Porque nesse momento de criar conexão, de chamar a atenção dos jurados, isso é algo que é diferente, algo que não é tão usual e com certeza pode prender a atenção daquele que está ali aguardando a sua fala. Citações de livros relacionados à justiça, relacionados ao próprio jurado, isso, como eu disse, vai depender da estratégia defensiva, mas lembre-se que isso é possível de fazer. E o plenário que é dividido com colegas, como é que a gente trabalha isso? É muito importante nós verificarmos o tempo de plenário, qual que é o tempo que cada um vai ter mais ou menos de fala, e sempre prestar atenção nisso. Já tive a oportunidade de presenciar plenário em que o colega que ia fazer a segunda fala, com pelo menos ali alguns 30 minutos de fala, decidiu fazer uma saudação muito longa, e além de cortar o ritmo do primeiro colega, que vinha com o foco dos jurados, que vinha numa intensidade maior, ele acabou, além de quebrar o ritmo, não conseguindo sequer passar toda a informação que tinha que passar. Isso gerou um problema para eles, porque eles tiveram que meio que atropelar a tese. Isso deve ser pensado o tempo, e o que eu disse antes, né? É uma saudação mais curta, é uma saudação mais breve, e aquele que faz a saudação num segundo momento tem que prestar mais atenção nisso ainda, para não ficar repetitivo, para não fazer toda aquela cena, tentar buscar de alguma maneira mudar, nunca repetir, nunca fazer a mesmice, porque senão daqui a pouco o jurado vai pensar assim, ó, de novo essa história dele, ele vai lá e perde a atenção, começa a focar em outras coisas que não o principal, que é a fala defensiva. Qual que é o local de fazer a saudação? Eu aprendi, não foi sempre assim, eu aprendi no decorrer da minha carreira que o melhor lugar para ser feita a saudação é atrás da bancada. Por quê? Por que isso? Porque você ali atrás você tem a visão de todos e você consegue firmar ali uma espécie de interrupção. Olha, interrompida agora, terminei a saudação, e se aproxima para fazer de fato a sustentação defensiva. Claro, isso a depender da estratégia, não quero que seja, não quero dizer isso de forma que isso fique engessado para vocês que estão me assistindo, mas de forma estratégica. Por quê? Porque eu já fiz isso, já vi colegas fazerem também, de ir lá para o meio do plenário e começar a fazer saudação de todo mundo, quase que como uma barata tonta, assim, fica cumprimentando, e o jurado vendo aquilo ali também é um momento dele dispersar a atenção. E quando você faz atrás da bancada, o que acontece? Você fez a saudação, saudou todo mundo, e daí você, sem dizer, por óbvio, se aproxima para fazer a sustentação oral. O jurado também, ele entende que, ó, ele encerrou aquela etapa, ele está vindo para outra etapa. É um marco que a gente cria na percepção do conselho de sentença, justamente para que eles foquem ali naquele momento mais do que antes. Isso, claro, isso eu digo e sempre repito, se você fizer diferente não é errado. Isso é uma maneira que eu trabalho, que eu aprendi e que eu divido para que você tenha um melhor resultado. Mas existirão plenários em que você não vai poder fazer isso. Eu, por exemplo, no meu último plenário, se eu for pensar, é um plenário que eu me aproximo, normalmente eu me aproximo dos jurados, faço a saudação atrás da bancada, mas a saudação para os jurados eu já faço próximo deles, buscando aquele elemento de conexão, falo para eles da questão da importância da presença deles, do porquê que nós estamos ali, do ato, do exercício explícito democrático que é o voto do jurado, em razão de tudo que a gente entende por sistema de justiça, até para eles que reclamam que ninguém vai preso, que há muita impunidade, e ali de fato eles conseguem saber e verificar se uma acusação de verdade, uma defesa de verdade, verificar se aquele caso em concreto merece ou não
um veredito absolutório. E diferenciar esse caso de todos os outros que são passados pela mídia ou televisão, é importante a gente fazer essa ressalva para os jurados, situar eles na questão, situar de que aquele ali é um fato que não é igual aos outros fatos, que não é igual aos noticiários. E é importante que o advogado faça isso. Traga o jurado para o julgamento de fato. E a saudação é um momento de se fazer isso, é um momento de explicar essa questão, é um momento de trazer ele para isso. Aqui eu anotei tréplica. Normalmente na tréplica eu faço uma saudação mais leve também para não ficar repetitivo, porque a tréplica é um momento que eu gosto de usar intensidade, mais emoção, então eu não quero uma saudação longa, eu quero intensidade. Falando de forma estratégica, daqui a pouco um caso que você trabalhar não vai ser necessariamente assim, então preste atenção nisso, sinta isso. Júri é também sentir, sinta. Daí eu anotei aqui livros de poesia, literatura, existem várias citações. Nós temos que aprender a ler livros com um olhar de tribuno e verificar citações que daqui a pouco de um livro lá de sociologia, de um livro de uma literatura, sei lá, qualquer livro, se encaixa, eles vão começar a se encaixar nos seus casos. Preste atenção nisso, anote uma vez que você lê e pense, olha, essa citação aqui eu posso usar para um caso de, sei lá, ciúmes, um caso... Entendeu? E daí você leva isso e na saudação também você pode iniciar com uma fala nesse sentido, porque chama a atenção dos jurados. Eu costumo iniciar as minhas falas de tréplica com algum tipo de saudação para quebrar justamente aquele padrão. Olha, o promotor veio falar de novo, saudou, fez toda aquela saudação, agora é a vez do advogado, vai fazer isso tudo de novo. Daí o advogado vai lá e não faz, o advogado começa citando alguma coisa e você quebra esse padrão. E é algo que pode prender a atenção dos jurados. Você quebra o padrão fazendo uma citação e logo diz, olha, retorno aqui na fala defensiva no momento de tréplica, renova a saudação aos senhores e me aproximo agora para explanar alguns elementos, para fazer um fechamento da tese ou o que vocês acharem mais relevante. Como fazer uma saudação estratégica? Como fazer isso? Existem, por exemplo, situações em que em que a vítima é um policial militar ou que testemunhas são policiais militares. Então, lá na saudação, o que eu faço? Aos agentes de segurança pública, eu faço uma saudação especial, falo sobre a importância da polícia militar, por exemplo, do empenho, do risco que é e do quanto eles se dedicam em garantir a segurança pública. Ou seja, eu faço isso de forma estratégica para criar uma conexão e mostrar, olha, o advogado não é contra a polícia. E já falo na saudação que infelizmente hoje é o dia de trabalhar o caso de uma massa podre, de uma testemunha policial militar que não pode manchar a imagem da corporação. E a defesa já vem dizendo isso porque entende, respeita, mas que esse caso, infelizmente, desse policial aqui não é adequado ao padrão do trabalho da polícia. Ou seja, você faz isso por quê? Porque o Ministério Público, nesses casos, por exemplo, costuma polarizar. O Ministério Público defende a polícia, o advogado defende o bandido. E daí você já começa a quebrar isso. Você já mostra que não. O advogado não defende o bandido, MP polícia. O advogado também defende a polícia, respeita a polícia, e esse caso aqui não representa a atitude da polícia. Ou seja, daí se o Ministério Público tentar usar esse tipo de elemento, você já começa... Já desde o início da sua fala você já diz, não, doutor, o senhor pode estar equivocado porque eu já iniciei esse plenário ressaltando a importância da polícia. Ou seja, você usa de maneira estratégica. Tem um caso também de um promotor, uma vez que começou a chorar no júri porque ele lembrou dos filhos dele, porque a vítima tinha filhos e tal. E na tréplica fizemos uma saudação especial para a família da vítima, dizendo entender a dor e o sofrimento e que o sofrimento do réu, por mais que houvesse, na razão de estar sendo ali acusado de um crime que não cometeu, eram dores que não podiam ser comparadas e tal, mas nós fizemos um foco na saudação da família da vítima, porque para mostrar que nós não éramos contra a família da vítima, que nós estávamos ali também para buscar justiça e queríamos sim que o verdadeiro culpado fosse responsabilizado. Ou seja, modo estratégico de fazer uma defesa. E daí